Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Ellie. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E neste vídeo eu venho trazer livros que eu quero ler ainda esse ano e livros que eu quero terminar também ainda esse ano. Eu separei aqui uma lista, eu fiz uma lista aqui e eu peguei livros físicos e livros que eu tenho parado no Kindle, que já faz algum tempo que eu tenho eles e que já passou da hora de eu lê-los, né? Então, eu separei esse vídeo, eu queria compartilhar aqui com vocês essa meta que eu criei. É uma meta, né? É a primeira meta que eu crio aqui na vida, assim, porque eu não sou uma pessoa de criar metas, principalmente metas literárias, mas apesar de eu não me frustrar, de não conseguir as metas, não é uma coisa assim que eu nunca fui acostumada a criar metas literárias. Aí, dessa vez, eu decidi criar, eu vi um vídeo da Crialité, eu acho que tá certo. Eu vou deixar na descrição o canal dela. Só que no vídeo dela, ela faz vídeo de séries que ela quer ler ou terminar. Já eu não leio nenhum tipo de série. É série de livros e tudo mais. Eu leio livros únicos mesmo. Então, eu decidi fazer esse vídeo com base no vídeo dela, só que alterando o modo de leitura, né? Vai ser livros aqui que eu tenho na minha estante e livros que eu tenho parado no Kindle que eu devia ter lido, só que por algum motivo eu não li, eu não terminei. Tem alguns livros, acho que só um no caso, no Kindle, não lembro, que eu comecei, só que eu não terminei. Eu vou falar mais adiante e tenho alguns livros físicos que eu também não terminei e outros que eu quero ler. Bom, o primeiro, vamos começar pelo Kindle, né? Mas antes eu queria falar das leituras que eu tô lendo atualmente. Eu tô lendo Casa Velha, de Machado de Assis. É um conto, no Kindle é 69 páginas, então é muito curto. Eu pretendo não demorar muito para ler ele, apesar da minha segunda leitura, que é a primeira no caso, porque essa Casa Velha eu considero como uma leitura secundária, mas a leitura principal que eu estou lendo é Odisseia, de Homero. Eu não li a Ilíada, porque eu não tenho a Ilíada, e eu não quero ler no Kindle, eu prefiro ler no físico, livros muito grandes. Apesar de ter livros no Kindle aqui que são grandes, mas que estavam no Kindle Unlimited. Inclusive, eu vou falar quais livros estão no Kindle Unlimited, dos livros que eu tenho no Kindle, para vocês aproveitarem e pegarem também. Nem todos os livros que eu tenho estão no Kindle Unlimited, mas eu acho que a grande maioria está. Enfim, eu estou lendo Odisseia, eu estou em 39% da leitura, estou na página 224 de 500 e poucas. Está sendo uma leitura muito satisfatória, apesar de precisa de um auxiliar, né? Tem livros auxiliares, só que eu não sabia que tinha, que precisava até eu começar a ler, mas eu estou pesquisando tudo que eu posso acerca do livro e vou anotando, por exemplo, eu anoto aqui e tudo mais, tem anotações, enfim, aí eu vou anotando para não esquecer. E também porque o filme tá aí, né, gente? E eu queria para ler a Odisseia e comecei logo a Odisseia e tá sendo uma leitura muito boa. E eu não sei se eu trarei vídeo aqui para o canal sobre este livro, porque tem muita mitologia grega e eu não sou a mais expert de mitologia grega, por isso que eu faço muita pesquisa sobre dos personagens que aparecem e tudo mais. E se eu pesquisar bem e eu tiver confiança, eu trago vídeo aqui para o canal sobre este livro. Agora, vamos para os livros do Kindle. Eu separei 10 livros do Kindle, 10 livros que estão parados no Kindle. O primeiro eu já citei, que é a Casa Velha, que já estava parada, eu comecei a ler logo.
visto que é um conto e é bem curto e tudo mais. Apesar de eu ter um livro de contos do Machado de Assis, só que eu não sei onde é que tá. E eu não faço a menor ideia de onde é que tá. E essa Casa Velha tá no Kindle Unlimited. Então eu recomendo para quem quiser ler esse conto do Machado de Assis, que é pequeno, são só 69 páginas. Enfim, e o próximo livro se chama Gótico Tropical, da Gabriela Seguisse. Eu não sei falar esse sobrenome, mas eu vou mostrar aqui para vocês a capa. A capa não sei se dá para ver, mas eu vou colocar aqui do lado. A capa se chama Gótico Tropical. Foi uma recomendação de uma amiga que faz mestrado na universidade onde eu sou graduanda. E ela me recomendou esse livro porque eu já estou na época de TCC, embora eu não vá fazer TCC agora, mas vai me ajudar muito. E ela me recomendou esse livro, porque a minha temática do meu TCC é o gótico. Então, eu pedi indicações de livros para ela e ela me recomendou esse Gótico Tropical. Mas eu não sei se ele é um livro teórico, porque diz aqui, Gótico Tropical, um conto. Mas eu vou ler e tirar minhas dúvidas, né? E o próximo livro se chama, também é um livro gótico, se chama Gótico Nordestino, de Cristiano Aguiar. Esse livro, ele não está no Kindle Unlimited. Na verdade, foi minha amiga que me mandou, porque ela também queria ler esse livro, mas o livro estava caro na época que a gente decidiu ler. Eu queria ler já fazia algum tempo, só que eu queria o livro físico e ela me conseguiu o EPUB. Não piratei livros nacionais. Isso aqui foi o único livro nacional que eu pirateei. A não ser que o autor esteja morto, né? Como os grandes clássicos. Enfim. E antes que eu esqueça, o Gótico Tropical está disponível no Kindle Unlimited, tá bom? Esse Gótico Nordestino não está disponível no Kindle Unlimited. Foi minha amiga que me mandou, porque ela decidiu ler no Kindle dela e ela me passou. O próximo livro é um livro que eu queria ler já fazia algum tempo, só que eu estava meio receiosa, porque dizem que tem descrições muito. Assim, eu não tenho problemas com isso, mas depende muito de como é narrado, que é Laranja Mecânica. Deixa eu pegar aqui para vocês, ó. Laranja Mecânica, de Anthony Burgess. Vocês devem conhecer pela obra cinematográfica Laranja Mecânica, que é do Kubrick, que é um diretor que eu gosto muito pelo filme O Iluminado, do Stephen King, apesar do livro e do filme serem totalmente diferentes, e do Stephen King não gostar do filme, mas eu particularmente gosto muito do filme, eu acho muito... Eu gostei de como ele trouxe a atmosfera de O Iluminado no filme, enfim. E tem a adaptação do Kubrick, de A Laranja Mecânica, e eu nunca vi, podem me julgar, eu não sou tão cinéfila assim, mas meu noivo é, eu tô tentando ser com ele, eu sou mais dos livros mesmo, e eu não li, ou, no caso, eu não assisti A Laranja Mecânica ainda, porque eu não li o livro. E eu sou daquelas de que, como eu tô fazendo com a Odisseia, né? Eu só vou ver o filme depois de ler o livro. E é isso que eu vou fazer com A Laranja Mecânica. E A Laranja Mecânica tá sim disponível no Kindle Unlimited para quem quiser. É uma edição que eu não conheço, desculpa, mas é uma edição que eu vou deixar aqui para vocês verem qual é a edição, porque aqui apareceu vários livros diferentes aqui, eu não sei por quê, tipo Duna, Flores para Algernon, enfim, Edgar Allan Poe, não sei por que apareceram esses autores desses livros, mas eu vou deixar aqui a capa do livro, e é isso, está disponível no Kindle Unlimited.
O próximo livro se chama O Retrato de Nikolai Gogol. Do Nikolai Gogol, eu li O Nariz, que é um livro muito divertido, é muito legal. É o que inicia, ele é responsável por iniciar a literatura russa, né? Ele é responsável por ser o pioneiro da literatura russa. E eu vou deixar aqui a capa para vocês da minha edição. Ele está no Kindle Unlimited também. E ele é curtinho, tá dizendo aqui que ele é 69 páginas, ó. Esse é a capa, mas eu vou deixar aqui porque não dá para ver pelo celular, não sei porque a iluminação. Um livro que eu não sei nada sobre. Na verdade, nenhum desses livros eu não sei muita coisa sobre. Tipo, Laranja Mecânica, eu só sei que ele é muito violento. E apesar de eu gostar de coisas assim, tipo, não violentas, mas que eu não sei explicar muito bem, coisas que fogem do comum, sabe? E acabam sendo coisas violentas, mas eu não sou uma pessoa violenta, calma. Eu sou uma pessoa muito calma até. Mas enfim, coisas que fogem do comum, né? Como a Laranja Mecânica. E eu gosto muito da subcultura gótica, por isso eu trouxe 2 livros góticos aqui. Não é à toa que meu TCC vai ser sobre o gótico, né? E um dos livros que eu li. E a Casa Velha eu comecei agora, então eu não tenho muito o que falar sobre. O próximo livro dizem que ele é difícil. Eu vi ele, eu não li, né? Eu vi ele pelo vlog da Tatiana Feltrin. Ela fez um vlog de leitura deste livro, eu achei super curioso e eu decidi comprá-lo no Kindle mesmo, porque estava muito barato. Não sei por quanto eu comprei, mas estava a preço de banana. Estava muito barato e eu decidi comprar no Kindle mesmo, já que na edição física, eu não lembro quanto estava, mas estava mais caro do que na versão do Kindle. Aí eu decidi comprar. Se chama Ficções, do José Luiz Borges. Dizem que ele é difícil e tudo mais, e eu estou disposta a me arriscar nessa leitura, né? Tem outro livro aqui que dizem que ele é, a minha professora, né, disse que ele também é difícil, eu vou falar dele mais para frente, mas eu estou disposta a me arriscar em leituras que são difíceis, que o povo fala que é difícil, para eu ter a minha própria experiência com o livro e não ficar tipo Maria vai com as outras e ver o livro e pensar, é um livro difícil. Eu quero ter minha própria experiência para saber que é um livro difícil de verdade, entende? Então é isso, eu estou disposta. Ele não está disponível no Kindle Limited, como eu disse, eu comprei ele a preço de banana. Não lembro quanto, porque já faz tempo, esse livro está parado aqui no meu Kindle. E é isso. O próximo livro, eu não comprei ele e ele não está disponível no Kindle Limited. Me passaram. Eu não sei se eu peguei ele em algum grupo de Telegram quando eu fazia parte, mas se chama, é muito famoso, vocês devem conhecer, se chama Herdeiras do Mar, de Marilyn Brett. Eu vou mostrar aqui a capa aqui para vocês. E eu não sei nada sobre esse livro, eu sei que ele é super famoso assim no mundo dos booktalkers, sabe? O povo fala muito bem dele, até agora eu não vi nenhuma crítica negativa, para ser sincera. Então eu estou disposta a saber do que se trata esse livro. Eu não sei se é alguma coisa a ver com a colonização japonesa. Sei lá, eu não lembro do que falaram sobre esse livro. Eu realmente não lembro, me desculpa. Se vocês estiverem ouvindo barulho de pam, 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 é porque está tendo obra aqui do lado da minha casa e eu espero que isso não atrapalhe o vídeo. O próximo livro que eu quero ler, eu também comprei ele, também estava muito barato. Assim, vocês veem que eu só compro, até agora eu só pirateei 2 livros, o resto eu compro ou tá no Kindle Limited, porque eu não sei piratear livros, eu sou uma decepção para o mundo das Kindle Girls, mas é isso. O nome do livro é um livro que eu conhecia há muito tempo,
só que eu decidi ser depois que o autor morreu, que é o Milan Kundera. Não sei se tá certo o nome, mas o nome do livro é A Insustentável Leveza do Ser, que é um livro muito famoso. E eu não lembro quando o Milan Kundera morreu, mas eu lembro que ele passou no jornal, não na época que ele morreu, eu não lembro quando ele morreu, mas eu lembro que ele passou no jornal. Aí eu falei, tem um livro desse autor que eu acho que eu conheço o título, que é esse, A Insustentável Leveza do Ser. Só que eu comprei, e quando eu decidi começar a ler, eu me interessei por outros livros e acabei esquecendo dele. Ah, só que legal. Não faça como eu, né? Se tu comprou o livro, leia o livro, né? É isso que eu tô tentando fazer, nessa meta. Eu vou deixar a capa aqui da edição que eu tenho. Eu não lembro quanto eu gastei no livro, mas foi bem baratinho na época, porque era descontos de livros do Kindle, aí eu aproveitei e comprei. É isso. O próximo livro é um livro daqui da minha cidade, é um livro clássico aqui da minha cidade. Para quem não sabe, eu sou do Maranhão, eu sou do interior do Maranhão. O nome do livro se chama Ogueza, do Souza Andrade. É só vocês verem de onde ele é que vocês vão saber de onde eu sou. Enfim, é um livro que a minha professora disse que ele é difícil. E eu lembro que eu falei, nossa, eu li Macunaíma e achei um livro tão difícil e tal. E ela estava falando desse livro. E eu falei, se eu conseguir ler Macunaíma e achei de boa, eu consigo ler o Geza. E ela falou que não, que é um livro mais difícil ainda. E esse livro tem 600 páginas aqui no Kindle. É um livro que eu vou me propor a ler, mas eu não tenho certeza se eu vou terminar esse ano, porque tem um calhamaços aqui, como a Odisseia e outro livro que eu vou. Enfim, tem muitos livros, entendeu? Mas eu vou me dispor a ler, né? Eu vou tentar ler e tentar terminar, né? É uma leitura que eu vou me arriscar, apesar da minha professora ter falado, quer dizer, que é um livro difícil, mas é um livro que eu me interessei na época e está disponível no Kindle Unlimited para quem quiser arriscar também, assim como eu vou me arriscar. E é isso, o nome dele não é Souza Andrade, né? Como eu vou escrever aqui, se chama Joaquim de Souza Andrade. Aí ele é conhecido apenas como Souza Andrade, aqui na minha cidade, né? Eu acho que tem uma rua com o nome dele, eu não lembro. Tem alguma coisa aqui na minha cidade com o nome dele. Aí tem algumas teorias sobre ele, se ele nasceu aqui mesmo ou é outro autor e eu tô confundindo. Eu não lembro, mas tem um autor aqui da minha cidade que tem teoria sobre ele, se ele nasceu aqui na minha cidade ou não, para ele ser considerado acadêmico da Academia Imperatrizense. Eu sou de Imperatriz, gente. Academia Imperatrizense de Letras, já acabei com o mistério. Mas é só pesquisar de onde o Susan Andrade é que vocês vão descobrir de onde eu sou, né? É um livro que eu estou disposta a ler. Acabei com o mistério de onde eu sou de Imperatriz do Maranhão. O último livro do Kindle, eu separei 10 livros, é um livro que eu também comprei barato também, que é do queridíssimo Jorge Amado. É um livro que tem a novela, vocês vão conhecer, que é Gabriela Cravo e Canela. Do Jorge Amado, eu só li um livro dele e me apaixonei, que é Capitães de Areia. É um livro espetacular e tenho um vídeo dele no meu TikTok. Eu não trouxe ele aqui pro canal porque estava na época que eu estava meio desanimada aqui do canal do YouTube. Mas eu vou ler Gabriela Cravo e Canela, que eu comecei, só que eu não estava gostando muito de ler ele no Kindle, aí eu parei de ler, só que eu vou ler ele no Kindle, já que eu comprei, né? Eu não quero comprar a edição física, já que eu comprei a versão do Kindle. Não sei, na minha cabeça faz sentido. Aí eu vou ler ele
e talvez eu traga vídeo aqui para o canal também. Vocês devem conhecer a novela Gabriela, é desse livro, a adaptação. E eu assisti a novela, eu gostava muito da novela. Eu não sei se era para minha idade, mas eu assistia e gostava um pouco. Apesar de hoje em dia eu não ser muito fã de novela, eu vejo algumas cenas aqui, outras ali. Agora vamos para os livros físicos. Eba! Eu vou começar, eu tenho aqui os livros físicos, mas eu vou começar aqui por debaixo. Eu devia ter colocado, não devia ter colocado do jeito que eu coloquei, mas enfim. O, o livro físico, o primeiro livro físico da lista se chama Menino de Engenho, do José Lins do Rego. Inclusive, tem uma treta literária dele com outro autor que parece que ele fez um comentário homofóbico. Não sei se foi ele, né? Mas pesquisem aí que vocês vão saber. Eu comecei ele, ó. Só que eu não sei o que me ocorreu, que eu parei de ler. Eu acho que eu fiquei interessada em outra leitura, mas essa leitura é boa, não me levem a mal, essa leitura é boa, tanto é que eu quero terminar essa leitura. E para vocês terem noção, eu estava sem marcar página na época, e eu marquei a página com um bilhete de Mega Sena. Mas agora eu tenho marca páginas, tá, gente? Eu vou marcar com marca página mesmo. Menino de Engenho, do José Lins do Rego. Quero terminar ele. Eu parei bem no comecinho dele, então eu pretendo começar do início, porque eu não lembro de nada. Mas enfim, é isso. O próximo livro da lista, eu também comecei ele, só que tem uma coisa nele que me incomoda, que são as páginas. Assim, gente, sendo muito sincera, eu não gosto de página branca. Eu tenho um ódio absurdo por página branca. E eu parei de ler esse livro por conta disso. Eu sou muito fresca para parar de ler livro. Eu sou, tipo, eu paro de ler livro. Se tem alguma coisa mínima me incomodando, eu paro de ler o livro. Eu sou assim, eu não sei por quê. Eu vou melhorar, gente, eu prometo. Mas o livro em questão, que eu comecei ele, porque eu ia ajudar um amigo meu que queria entrar na universidade que eu estou. E para quem não sabe, para entrar na minha universidade, eles dispõem livros, acho que são 2 a 3 livros literários, e vocês têm que ler para fazer a redação. E também algumas perguntas de língua portuguesa, literaturas, enfim, que é Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meirelles. É um pecado eu ainda não ter terminado esse livro, mas eu vou começar tudo de novo também. E, gente, as páginas são muito brancas, isso me incomoda demais, mas eu vou ler, não tem outra escapatória. Eu quero ler Cecília Meirelles e eu vou começar por Romanceiro da Inconfidência, que se trata da Inconfidência Mineira e tudo mais. Tem um contexto histórico por trás desse livro. E eu ia explicar tudo para o meu amigo e a gente iria analisar os poemas. É um livro composto por poemas, tá? Ele, apesar dele ser assim grossinho, eu acho que ele é muito fácil de ler, sabe? Tipo, acho que ele não demora tanto para ler assim, não. Tanto é que quando eu li, eu avancei bastante, eu acho. Ou eu estava no começo, não sei. Enfim, mas eu li algumas páginas muito rápido, mas se bem que mas se bem que eu vou ler para analisar os poemas, porque eu acho legal analisar. E é isso, gente. Tanto é que tem uma foto da Cecília Meirelles aqui, ó. Cecília Meirelles era linda, gente. O próximo livro é um livro que eu tenho que terminar, porque eu tô me obrigando a terminar ele. É um livro bom, não me entendam mal. Ele é gótico, que eu gosto. Só que tem algumas coisas nele que não estavam me interessando. Aí eu parei de ler porque eu não queria saber de algumas coisas, porque estava me entediando um pouco, sabe? Gente, não me julguem,
mas eu tô falando dele, Drácula. Tanto é que eu tenho algumas marcações. Eu marquei mais coisas, só que eu não coloquei post-it, não sei por quê. Aí eu tô aqui, ó. Dá pra ver onde é que eu tô? Tem até um marca-página ainda, ó. Enfim, esse livro é bom, não me entendam mal, só que tem algumas descrições dele que não estavam me interessando. Aí só por isso eu parei de ler. Teve até uma confusão, deve ter tido uma confusão aí por causa da Tatiana Feltrinto, que ela falou da introdução de Drácula e tudo mais. Eu não vou me ater a comentários. É só uma coisa que eu vi a Tatiana falando. Aí eu lembrei que eu tenho que terminar esse livro. É um livro bom, tá? Só que, como eu disse, tem algumas descrições que não estavam me interessando. Mas se bem que eu abri aqui e tem uma. Ele é formado por diários. Tem um diário aqui que acabou me interessando. Mas enfim, eu vou terminar ele, não se preocupem. Pelo menos eu espero terminar ele logo. Assim, apesar dele ser grossinho, eu não demorei chegar até onde eu cheguei. Mas eu parei definitivamente quando eu cheguei aqui, depois de ter passado por descrições que não estavam me interessando. Aí eu vou terminar ele para terminar. E porque eu tenho que terminar esse livro porque eu tô me obrigando, é uma auto-obrigação. Mas ele é um livro muito bom, não me entendeu mal, tá? O próximo livro que eu quero começar a ler, ele também é gótico. Gente, vocês podem ver o quanto que o gótico, ele me fascina, né? O tanto que eu gosto do gótico. Eu tô falando dele, Frankenstein, da Mary Shelley. Frankenstein ou O Prometeu Moderno, da Mary Shelley, que ela escreveu quando ela tinha apenas 18 anos de idade. Eu queria muito ter a mente dessa mulher, né, aos meus 18 anos. Hoje eu tenho 22. Eu fiz recentemente 22 anos, enfim. É um livro que eu quero ler porque todo mundo fala desse livro, fala do Frankenstein, fala do Victor, fala de não sei quem. Só que eu quero ler, eu quero ler, eu quero saber o que tem aqui, detalhe por detalhe, sabe? Eu quero saber. Não é um livro tão grosso, ele é um livro consideravelmente. Assim, depende da pessoa, né? Assim, é porque tem a introdução também. Aí eu não sei quantas páginas são a introdução e quantas páginas são o livro de verdade e quantas páginas são. Eu tô aqui vendo o sumário, né? Porque todo o livro da Penguin começa com a introdução. E eu vou ler para tirar minhas próprias conclusões. Eu sei que eu vou gostar, mas é isso. Próximo livro é de um autor que eu já li um livro dele antes, que é Fausto. E esse livro muito me interessa, que é esse aqui, que se chama Os Sofrimentos do Jovem Werther, do Goethe. Goethe, eu acho que é Goethe que fala, né? É um livro que muito me interessa, só que ficou muito tempo parado na estante porque tinha outros livros que também me interessavam. Esse livro é sim curto, tá? Agora não tem desculpa para esse aqui é curto. E eu acho que ele vai ser um dos primeiros que eu vou ler. Porque ele é curto também, porque eu já li um livro do Goethe, que é o Fausto, e eu me interessei muito pela forma como ele narra as coisas. Eu não sei como é esse aqui, de verdade. Eu só sei que tem uma teoria que surgiu por aí que muita gente se desviveu depois de ter lido esse livro. Assim, eu sei que pode ser uma grande falácia, uma grande mentira, mas eu vou ler porque me interessou a premissa e é isso. O próximo livro é um livro que eu tenho que terminar, que se chama, que é do grandíssimo Guimarães Rosa, que é Grande Sertão Veredas. Ó, eu tenho algumas marcações, ó.
Só que não dá para enxergar muito bem, eu acho. Ele é um livro muito bom, só que eu parei porque eu estava interessada em outro livro, que eu não lembro agora. Aí eu deixei para ler esse em segundo, só que eu esqueci dele, infelizmente. Mas ele é um livro muito bom, não me entendam mal. E nenhuma parte desse livro me entediou, algo assim, é só que teve outros livros que eu queria ler mais rápido. E esse aqui eu estava lendo muito devagar, mas eu vou terminar ele, porque eu gostei desse livro, apesar de que eu estava lendo devagar, é um livro muito interessante. E é um livro que você mergulha muito nos pensamentos do protagonista. E eu marquei até onde eu parei, e eu vou começar e eu vou retomar de onde eu parei. E é isso. Eu recomendo muito esse livro e talvez eu traga vídeo aqui para o canal sobre o Grande Sertão Veredas, porque é um livro muito aclamado do Guimarães Rosa. Eu tenho outro livro do Guimarães Rosa, só que eu vou ler esse primeiro, apesar do outro que eu tenho ser mais curto, eu quero ler esse primeiro porque é o mais famoso. O livro aqui é um livro de não ficção que eu comecei a ler, que é Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf. Da Virginia Woolf, eu li Mrs. Dalloway e eu comecei Ao Farol, só que eu não estava entendendo nada de Ao Farol. Eu não sei como eu consegui entender Mrs. Dalloway, não sei como, mas eu gostei muito do livro. Tem resenha no meu perfil do Instagram. É um livro muito bom. E esse aqui é um livro de não ficção, de teoria feminista, se não me engano. E eu não sei porque eu parei de ler ele, acho que é porque era não ficção e eu estava a fim de ler ficção. Por isso que eu parei de ler. É um livro curto, então ele vai ser também um dos primeiros que eu vou retomar a leitura. E é isso, é um livro de teoria feminista, como eu comentei. Ele é muito elogiado também e tudo mais. Tem algumas críticas, mas é de gente, sei lá, não vejo muito. O próximo livro é um livro que eu já li, só que eu quero ler de novo. É um livro que eu já li, só que eu quero ler de novo porque eu não lembro de nada, que é Morte e Vida Severina, do João Cabral de Melo Neto. Eu li esse livro quando eu tinha 17 anos. Eu ganhei da minha avó esse livro aqui, muito obrigada, vozinha. Eu ganhei esse livro da minha avó, ela só chegou com esse livro aqui. Eu peguei, eu sentei, eu comecei a ler e terminei numa sentada só que eu não lembro de nada. Afinal, eu li muito rápido e não lembro, não absorvi a essência, não absorvi de verdade a história, sabe? É um livro muito bom, composto, ele é em formato de poemas, assim como o Romanceiro da Inconfidência é formado por poemas. E esse aqui já tá tudo riscado, mas eu vou riscar ainda mais para fazer minhas próprias anotações. Esse aqui não tá tão riscado assim com anotações, só tipo umas coisas assim, bem bestinhas mesmo. Não me incomodo, acho muito autêntico livros riscados. Os meus livros são todos riscados, então eu não me importo. E é isso, eu não lembro de nada desse livro aqui, então eu quero ler ele de novo para eu trazer vídeo aqui para o canal e absorver totalmente a história do livro. O próximo livro é Diário do Subsolo, do grandíssimo Dostoiévski. Esse livro aqui, ele tá parado na minha estante faz muito tempo e ele é curtinho. Eu não sei porque eu não comecei a ler ele, mas eu vou ler ele. Ele é curto demais. E talvez eu traga algum vídeo aqui pro canal. Eu vou pesquisar se eu não entender alguma coisa, obviamente. Do Dostoiévski, eu só li Noites Brancas e O Sonho de um Homem Ridículo, que são ambos bons. Só que eu quero ler esse livro aqui, porque é a essência de verdade do Dostoiévski. E depois eu vou partir para Crime e Castigo, algum dia, quando eu tiver o livro físico. Eu tenho ele no Kindle, que eu comprei ele a preço de banana. Só que como é um livro um pouco grosso, eu quero ler ele no físico. E também porque eu quero. Eu acho que eu comprei por R$ 1 o livro do Dostoiévski, eu não lembro.
No Kindle. Eu marquei aqui 2 livros ainda do Kindle que eu não marquei na lista de 10 livros. Na verdade, são 12 livros. E um deles se chama Franz Kafka Diários, que são os diários do Franz Kafka. E, para quem me conhece bem, sabe o quão fascinada eu sou por Franz Kafka. Aí tá aqui, ó. Mas eu vou deixar a capa aqui, tá? Porque não dá para ver nessa iluminação. Eu nunca li os diários de Franz Kafka e eu tenho muito interesse em lê-los. Eu vou comprar tem alguns livros de diários de Franz Kafka que eu vou comprar no físico também. Só que esse aqui está disponível no Kindle Unlimited, então eu recomendo que vocês leiam os diários de Franz Kafka. Eu acredito que deve ser muito bom e muito triste ao mesmo tempo. Mas enfim, eu gosto muito do Franz Kafka, por isso eu quero ler os diários dele para saber o que se passava na cabeça dele e tudo mais. Além dos livros dele que dá para captar a essência do Franz Kafka, eu quero ler os diários. E por último, que também é do Kindle, é A Crise da Narração, de Bill Churran, que também está disponível no Kindle Unlimited, e é um livro curto, pelo menos no Kindle. Deve ser um livro curto no físico também, se é no Kindle, é no físico também. E eu vou deixar a capa aqui, porque aqui não dá para ver. A Crise da Narração. Não sei do que se trata. Deve ser alguma coisa de crítica literária, não sei. Eu não conheço o Bill Churran. Eu quero conhecer a partir desse livro, porque eu peguei recomendação da Bruna Martioli, e eu amo a Bruna Martioli, eu gosto dos livros que ela traz, e eu estou começando a pegar as indicações dela. Aí ela mencionou Bill Churran, e eu achei esse no Kindle Unlimited, então vou começar por ele, do Bill Churran. Depois eu começo os outros livros dele no físico mesmo. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo. Eu sei que tá enorme. Eu peço desculpas pela demora do vídeo, mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês curtam, comentem e compartilhem o vídeo para ajudar o meu canal. Minhas redes sociais são ellywithbooks, no Instagram, no TikTok e no Scoob. Nessas 3 redes sociais são ellywithbooks. Então, eu espero vocês no meu próximo vídeo. Espero que vocês deem hype também, porque meu canal é um canal pequeno e eu preciso de hype. Só se vocês quiserem também, não estou obrigando, tá? Então é isso, gente. Até o próximo vídeo e tchau!